boa noite a todos, a todas, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do ciclo 2 do curso O Brasil através do Cinema, né? Nós estamos exibindo filmes e discutindo filmes da era neoliberal, né? Do Brasil neoliberal, né? De 1990 a 2018, né? Então, hoje nós teremos eu considero um grande filme do cinema brasileiro, né? Desse tempo do Brasil neoliberal, que é o filme O Invasor, do Beto Brandt, né? Beto Brandt é um cineasta brasileiro muito importante, um grande analista da nossa civilização dos trópicos, nessa era de barbárie social, né? Porque o tema do filme, inclusive, é o sociometabolismo da barbárie, né? Quer dizer, a degradação dos laços sociais, inclusive de amizades, né? E a invasão do lumpen, é o que nós vemos hoje com a proliferação do crime organizado, das milícias, inclusive tivemos um presidente miliciano. Então, isso já mostra como o filme O Invasor, de Beto Brandt, ele é um filme visionário, né? Ele começa aí na década de 2002, mas já estava mostrando que aquilo, né, que aconteceu na década de 1990, a década neoliberal, já estava preparando esse país para essa situação, o aprofundamento da barbárie social, né, a degradação ética, política, moral nas relações humanas. Nós já vimos isso no filme passado, e esse filme ele continua a mostrar. É um grande filme que, com certeza, vai ser analisado com muita perspicácia, lucidez, pelo professor Maurício Oreste Parisi, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Wellington Fontes Menezes. Por favor, Wellington. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Giovanni. Boa noite, Maurício. Eu agradeço a apresentação. E estamos aqui na nossa terceira aula, né, comentando esse ciclo neoliberal, né, digamos, da nossa história presente, né? É o filme de hoje, que o professor Giovanni já comentou, é O Invasor, do Beto Brandt, né, lançado entre 2001 e 2002, e revela muito dos aspectos neoliberais da nossa cultura, né, que nós que constrói elementos, né, no qual o nosso convidado de hoje vai ter maiores considerações. Falando no nosso convidado, temos aqui novamente, eu agradeço a participação do Maurício Parisi, historiador, profundo conhecedor da história brasileira, da história mundial, é um grande cinéfilo, um conhecedor profundo de filmes, né, e um grande analista sociopolítico, digamos assim, né. E antes de passar a palavra para o Maurício, fazer aquelas questões de sempre, né, pedir para manter os microfones desligados, para que não haja nenhum tipo de interrupção, e as questões, né, posteriormente, podem ser feitas tanto no chat, ou, se quiserem, ao vivo, né, fazer as perguntas, né, é só levantar a mãozinha depois da apresentação do professor Maurício, e aí vocês podem fazer as suas perguntas. O filme, ele requer, né, uma dose, né, também, muitas vezes, de ver o nosso modelo social bastante presente. Como o professor Giovanni comentou, é um filme que, de certa forma, é visionário de uma certa estética neoliberal que hoje se torna bastante presente. Mas, sem maiores conversas, né, vamos passar a palavra para o Maurício
Maurício, a palavra é sua, fique o tempo que achar necessário, e posteriormente teremos alguns blocos, 1 ou 2 blocos de perguntas, assim que você terminar a sua exposição. A palavra é toda sua, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Agradeço novamente a organização, o convite da organização do evento, né? Estou aqui na minha 4ª aula no projeto, 2 no ciclo anterior e 2 nessa. E parabenizo de antemão a coordenação pela curadoria dos filmes escolhidos, né? Realmente são filmes que se destacam diante de certa mediocridade. Eu assisti O Invasor no cinema. Eu não imaginei que 20 anos depois, mais ou menos, 21, eu o estaria discutindo. E, ao rever o filme para preparar essa exposição, eu tive uma grata felicidade de perceber o quanto o filme era muito melhor ainda do que eu achei quando eu assisti. É um grande filme. Como eu conhecia a história, né, principal, o roteiro principal, eu pude prestar atenção nos detalhes, né, nas cenas, na construção, no diálogo com a trilha sonora, a imagem. Vamos lá, o Invasor é um filme que estreou no ano de 2002, o ano da eleição, que vai marcar a vitória do lulismo, né, de Lula, o Dom Sebastião de Garanhuns, e o final da chamada era FHC, que foi uma era de ouro para certa classe média por causa da paridade R$1, $1, viagens, muita Disney, muito consumo, né? O filme é baseado num livro do Marçal Aquino, um escritor, que também é roteirista de cinema e parceiro do Beto Brant. É o 3º filme do Beto Brant. O Beto Brant é formado em cinema pela FAAP, aqui de São Paulo. Eu confesso que vou ter um certo orgulho regionalista. É um filme tipicamente paulistano, no bom sentido do termo, né? É um filme que mostra São Paulo sem clichê, né? O primeiro filme do Beto Brant foi um filme chamado Assassinos, se eu não me engano, Matadores, desculpe, Matadores, que é um filme que aborda pistoleiros na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma área bastante interessante. As áreas de fronteira, diria o Kevin Anderson, expressam o próprio movimento, a própria sociabilidade, o próprio metabolismo do capital, né, de forma nua e crua. O segundo filme do Beto Brant é um filme chamado Ação entre Amigos. Eu acho um filme fenomenal e que... só um minutinho, desculpe. E que quebra uma espécie de bom mocismo do cinema sobre a ditadura. Eu vou falar só um minutinho dele, me perdoem, né? Essa ideia que, inclusive, hoje, né, muito a defesa da democracia na sua forma institucional, da democracia burguesa, né? O Ação entre Amigos, passado no período contemporâneo, né, virada dos anos 2000, mostra a história de 5 amigos que participaram da luta armada contra a ditadura, que hoje têm boas posições sociais, trabalham, mas que foram presos e torturados. E aí é descoberto que o torturador deles mora no interior do Brasil, e aí eles resolvem fazer uma expedição punitiva, né? Alguns mais entusiasmados, outros menos, né? Aí conflitos entre eles, mas esse filme coloca uma temática muito interessante, né? A temática da vingança, ou como alguns críticos colocam, ressentimento, né? Essa palavra aí que virou um tabu, e a esquerda usa de forma pejorativa. Nossa, você é ressentido com o seu patrão porque ele não te pagou o 13º, foi pagar em março. Isso aconteceu comigo.
em escola particular, né? Então, essa coisa de que o ódio é da direita, a esquerda é da paz, da harmonia, gratiluz, esse tipo de coisa. E eu acho esse filme sinceramente humano, sinceramente expressa sentimentos humanos. Então, nesse sentido, o Beto Brant, o Marcel Aquino, né, lembrando essa parceria, eles vão trazer isso nesse terceiro filme, né, que é um invasor. É um filme intrinsecamente humano, não no sentido good vibes, não no sentido de fazer coraçãozinho para o pôr do sol. Ele é extremamente realista e ele dialoga com um cinema que nós podemos classificar como neo-noir. O filme noir, do final dos anos 40, começo dos anos 50, com fotografia preto e branco, relacionado com o expressionismo alemão, mas que depois vai ser relido por cineastas acadêmicos, por exemplo, Taxi Driver, do Martin Scorsese, dos anos 70, é um neo-noir, não porque ele é preto e branco, mas a relação que ele cria com o dia e com a noite, né? O Travis, o personagem do Robert De Niro, ele passa pela noite, né? A noite mostra o movimento dele, né? O neon, né? Inclusive Blade Runner também pode ser considerado um neo-noir nesse sentido. Você cria um diálogo entre dia e noite, como se fossem as duas facetas do ser humano, né? E boa parte do Invasor é ambientado na noite. Vamos lá para a história. O filme começa com dois homens, lá pelos 35, 40 anos, brancos, né, como se deve dizer hoje em dia, heterossexuais, procuram um sujeito que não aparece para encomendar a morte de um dos sócios. Eles são 3 sócios de uma construtora, por sinal chamada Araújo, né, que os que mais velhos devem lembrar dessa construtora envolvida em escândalos posteriores, etc. Inclusive, era perto da minha casa, hoje virou um condomínio de luxo. Aí eles contratam o matador, e aí o terceiro membro, o terceiro sócio, é executado junto com a sua esposa, né? Aí você tem 2 sujeitos, né? Um mais pragmático, vivido pelo Alexandre Borges, o Gilberto, e o outro que começa a ter dores de consciência, o Ivan, vivido pelo Marco Rica. Depois do contratado, eles vão para uma casa noturna, né, que disfarça a prostituição, e o próprio Ivan, o Marco Rica, descobre que o Gilberto é um dos sócios dessa casa noturna, né? É interessante que eles são donos de uma construtora, algo de uma respeitabilidade burguesa, né? Constrói o futuro, né? E você começa a ver que eles têm uma vida dupla. Essa vida dupla aparece como? Com movimentos noturnos, na noite, no consumo, né? O crime é realizado, os pais são assassinados, tem uma única filha, a herdeira, a Mariana Ximenes, a atriz Mariana Ximenes, tem o avô dela, é muito interessante a cena deles na delegacia, procura dos pais desaparecidos, o avô, o homem, com toda aquela aparência da respeitabilidade burguesa, né? A filha já, inclusive ela me lembrou as minhas alunas, certas alunas, né? Que eu tinha na escola particular naquela época, eu acho que em 2002 a moda era ser emo, né? Tinha uma série de modismos de comportamento de adolescência pequeno burguês e burguesa, né? Inclusive, eu prestei atenção e é o 15º distrito policial, que é o distrito do Itaim Bibi, que é um bairro da zona sul de São Paulo, grudado com a Vila Olímpia, perto da Faria Lima, que vivia uma grande expansão urbana de construção. Toda uma parte da região sul de São Paulo atual está Pinheiros, Vila Madalena, Alto de Pinheiros,
Jardins, está numa febre de construção, inclusive não sei para quem que eles estão construindo, né? A capacidade de compra já foi ultrapassada algumas vezes, né? Então tudo cheira à crise imobiliária espanhola. Mas isso é algo para a gente discutir depois. Então, notem que, apesar de ser uma atividade real, com operários, pedreiros, arquitetos, engenheiros, a construção civil é uma das áreas extremamente ligadas ao processo de financiarização do capital no mundo e no Brasil, né? Lembrando a crise de 2008, 6 anos depois do filme, começou com a área de hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos, enfim, construção na Espanha. Mas vamos tocar o barco com a história. Tudo feito isso, resolvido, a polícia encerrou o caso como um assalto comum. Aparece no escritório da construtora um indivíduo estranho, que é o Anésio, vivido pelo Paulo Miklos, dos Titãs, né? Inclusive, o Beto Brant, ele filmava curtas com os Titãs, daí a amizade, o convite ao Paulo Miklos, né? O Paulo Miklos, ele está, do meu ponto de vista, ele tem uma interpretação marcada por uma certa canastrice, mas é uma canastrice muito charmosa, de um personagem, ao mesmo tempo que você olha, ele é até engraçado, mas ao mesmo tempo ele tem uma dimensão de morte nos olhos, de morte no comportamento. Ele tem agressões gratuitas. E ele decide ir lá na empresa e ele quer fazer parte desse universo, né? Ele é um cara lá da Zona Sul, das comunidades, eu vou falar favela, no filme fala favela, da Zona Sul, e que ele decide entrar. Aí talvez esteja o grande elemento dramático do filme. O que esse cara está fazendo aqui? Né? Surpreendendo os dois burgueses. Mesmo o personagem do Alexandre Borges, que é mais descolado, também fica, que esse cara não vai embora? A gente paga, vai embora, vai embora. E ele vai se miscuindo, penetrando cada vez mais naquela sociabilidade. Ele se sente atraída pela filha do morto, a filha do casal que ele assassinou, e começa a seduzi-la. Eu volto daqui a pouco, mas eu quero fazer uma parada cinematográfica, que essa incursão de um personagem que não pertence à classe dominante, que não é burguês, ele é comum na história do cinema. A primeira vez, o grande cineasta francês, Jean Renoir, ele fez um filme em 32 chamado 33, Bidou Salvo das Águas, que é um vagabundo, um mendigo, que entra no círculo da alta burguesia. Eu não vi esse filme, mas eu vi um remake americano dos anos 80, do Paul Mazursky, chamado Um Vagabundo na Alta Roda, né? Um filme que o Nick Nolte é um vagabundo que vai parar na casa de um milionário, o Richard Dreyfuss, e aí ele inverte todas as relações, seduz as pessoas. Eu poderia dizer que uma comédia dos anos 80, clássico da Sessão da Tarde, trocando as bolas. O Ed Murphy e o Dan Aykroyd, né? O Ed Murphy começa a ficar burguês. Se vocês, quem viu o filme e viu a cena final, que o Anésio está de hobby, né? O hobby como um dos símbolos do vestuário burguês, aí coloca. Mas essa coisa de penetrar no ambiente burguês, esses que são registros de comédia, tem coisas mais sérias. O filme Teorema, de Pier Paolo Pasolini, que inclusive foi discutido num seminário da RET. Né? O personagem do Terence Stamp, ele entra e ele magnetiza todas aquelas pessoas que tinham papéis burgueses pré-definidos na família, pai, filho, esposa, e assim por diante. Então, essa colocação de um personagem não burguês no ambiente burguês, ele é um tópico clássico de crítica da sociedade burguesa.
ou de forma mais bem-humorada, ou de forma dramática, ele abre espaços para desnaturalizar essa sociabilidade, né? Então, esse filme, ele entra nessa tradição de cinema, nessa tradição de crítica. É muito interessante, é um filme que eu vi no cinema, alguns talvez tenham visto, e eu senti, ao rever, uma certa dimensão de distância em relação ao cinema brasileiro de hoje, que está marcado, segundo o meu amigo Claudinei Cássio de Rezende, por um certo realismo identitário, né? Esse termo surge de uma glosa do realismo socialista, do gidanovismo, que o cinema precisa mostrar, se o realismo socialista precisava mostrar temas edificantes da construção do socialismo, esse realismo identitário ele precisa mostrar temas edificantes no sentido da superação do preconceito, do racismo, enfim, do mindset conservador que não se coaduna com o novo mundo inaugurado a partir de 2003. Né? Aí que eu acho, cadê esse novo mundo depois de 2003? Fazendo uma citação de uma piada do Luiz Fernando Veríssimo, quando dos primeiros ataques ali do Mensalão, que ele falava, né, que se veiculou a ideia de que haveria um golpe contra um governo de esquerda. Ele falou, o golpe sim, eu entendo, mas cadê o governo de esquerda? Mas é maledicência da minha parte, esqueçam esse comentário. Então, você tem hoje um domínio, com raras exceções, de um cinema que está analisando a realidade brasileira de uma forma edulcorada, mostrando saídas empreendedoristas, saídas com a participação de ONGs, né? E aí eu busco um diálogo com a apresentação da professora Ana Celeste Casulo sobre o Cronicamente Inviável, um filme próximo, que mostra o quanto a realidade brasileira não é edulcorada, não é gratiluz. As relações sociais de produção, para falar de uma forma rigorosa, elas continuam marcadas pela violência. Pois bem, defendendo o filme como grande, por conta dessa abordagem realista, a grandiosidade dessa abordagem está relacionada a expor a fratura exposta do capitalismo brasileiro. É um filme sobre o capitalismo brasileiro, sobre a sociabilidade capitalista brasileira, sobre o metabolismo do capital no Brasil. O que é aquela empresa? Onde nós estamos? Nós estamos em São Paulo no filme, né? Na zona sul de São Paulo. Itaim, Jardins, Itaim Bibi, tem o Itaim Paulista na zona leste, que é outra coisa. Que seria, segundo certos weberianos, né, a vanguarda do progresso. Tudo aqui é moderno, as relações não são marcadas pelo patrimonialismo, não haveria o jagunçismo, né? O professor Wellington tem um carinho especial pelo termo jagunço, né? O Anésio é um jagunço. E aqui tudo seria resolvido de forma, pelo diálogo racional, todo mundo teria uma gravata amarela, clara, para usar no termo, como o deputado Tucano, esse tipo de coisa, né? Só que o que mostra dessa empresa moderna, do setor de ponta da construção? De que o moderno, ele tem um operacional, ou ele tem uma sujeira debaixo do tapete, que é marcada pelas coisas mais tradicionais da sociedade brasileira. A violência, o jaguncismo, o uso de capangas, né? Resolver as coisas à bala, né? Uso da violência, uso da lei, né? De forma imparcial. É um empresariado que só pensa nos lucros, não querendo fazer uma crítica moralista,
Mas veja, o sujeito faz um discurso bonito, mas ele vai para o inferninho, né? Não sei se ainda se usa esse termo, à noite. Ele só pensa em curtir. O Gilberto, o Ivan, ele vai para uma casa de praia, que é na região de São Sebastião, né, que foi uma área extremamente grilada nos anos 70 e 70 pela ditadura, litoral norte de São Paulo, grilada, terras que foram confiscadas por grandes grupos. Existem pesquisas sobre isso. Constrói uma mansão, o pai dele teve uma mansão, perdeu, né, ele passou a ganhar dinheiro de novo, ele precisa se reproduzir um modo de vida que tem uma certa ostentação, discreta, mas é ostentatório, como toda classe dominante. Então, você tem essa vinculação, esse crescimento de um certo empresariado a condições políticas repressivas da mão de obra, né, do trabalhador, mas também da apropriação brutal da natureza, e nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo as queimadas, é um modus operandi que surgiu durante o período da ditadura e continuou. Aí eu não estou fazendo uma análise político-institucional, eu não estou chamando, porque se houvesse o Estado de Direito, não. A ditadura ela foi condição necessária para a manutenção, para a expansão de um certo tipo de capitalismo, extremamente predatório das vidas e da natureza. Então, esses sujeitos, né, lembrando um livro do professor, então, chamado Pedro, esqueci o nome dele, chamado Estranhas Catedrais, que é o livro que mostra a parceria do empresariado, da construção civil com a ditadura, inclusive, com a projeção geopolítica do Brasil em outros países, nós vemos que esse modelo, né, de capitalismo, ele funciona na base da violência, mesmo em situações em que o Estado de Direito é restaurado. Ou, no nosso caso, Estado de Direito meia-boca, que eu ainda acho que nós estamos na ordem política do golpe de Estado de 2016. Veja, a partir do momento que o Anésio ele faz parte, ele começa a entrar, ele começa a dar ordens para as pessoas. Tem uma cena muito interessante, que tem lá um funcionário trabalhando, e ele fala, estou de olho em você, você está desviando peça, você se usou, com aquela linguagem típica de periferia, né, que para alguns é emancipadora, eu não vou ter medo de dizer que eu não acho, que é intimidadora, né, ou seja, ele já está assumindo funções de capataz, de mandão. Mas, nesse momento, ele ainda está limitado. O fim do filme vai terminar com ele se arvorando como burguês. Ele substituindo o lugar do sócio. Do sócio assassinado. Ele vai ser um dos burgueses. Inclusive, dominando o Gilberto. O filme não mostra, mas é possível inferir qual será o destino do Ivan no final do filme. Então, olha que interessante. O filme mostra o recrutamento de um elemento Lumpen para a engrenagem desse capitalismo, dessa acumulação, continuar a ser feita. Deixa eu aqui carregar um pouquinho. Continuar a ser feita. Continuar a restabelecer. Ou seja, os direitos formais, o funcionamento normal pode ser alterado, né? Ou melhor, usar um termo neoliberal, flexibilizado. É importante notar duas cenas, uma cena muito rápida, que o pai da vítima, o avô da moça, está lá, tem um advogado, e o cara insere uma fala que o problema é essa falta de equilíbrio fiscal. Não sei se alguém prestou atenção. Deixa eu mandar aqui. Eu não sei se alguém prestou atenção nessa cena, que o cara reclama, olha, o Estado,
ali já embutido a concepção neoliberal de Estado, né, que já foi estudada. Em um outro momento muito interessante, que ele vai dar queixa na polícia, e aí descobre-se que o delegado é responsável pelo distrito, é o sócio do Gilberto na manutenção ali do Inferninho, né? Na manutenção do Inferninho, e a polícia leva ele. Ou seja, você tem uma parceria ali, empresariado, crime organizado e força policial. A polícia representando o Estado, né? Ou seja, a expectativa da lei e da ordem é frustrada num grande conchavo, num grande conluio, né? E isso já era claro no momento de grande expectativa de transformação social. Repetindo, o ano de 2002 foi o ano da eleição de Lula. Eu votei no Lula, minha culpa, minha máxima culpa, mas também não havia alternativa, né? Esperávamos algo, mas, de certa forma, veio a carta aos brasileiros, né? Algo veio. Mas, de certa forma, você já tem um modelo de sociedade. Olha lá, o termo balada já estava em circulação, né? Você tem um modelo de... Como que eu falo isso sem parecer moralista, né? Você já tem um mercado de garotas de programa, né? Era um OnlyFans real, hoje é virtual também. Não sei se vocês viram uma notícia de que o estado de Goiás tem 300 mil moças inscritas, né? Eu acho que o termo é esse, como... Qual que é o termo? Estou ficando velho, mais velho. Sugar babies, é uma porcentagem alta para a população, provavelmente. Então, você já tem o uso, inclusive, a mercantilização do corpo da mulher. Se alguém acha que isso é empoderamento, eu discordo, né? Como parte desse circuito de poder que expressa o movimento do capital, né? Aí vocês estão vendo a cena que o Anésio chega para cobrar algo mais, né? O Paulo Miklo se torna um grande ator, ele está aprendendo, né? Ficou muito bem com a dona Irã Barbosa, né? Olha aqui o advogado, que é nessa cena que ele comenta da questão do Estado, etc. Continuando aqui, se você ver, eu fiz recentemente de um curso sobre Estado empresariado, em que, principalmente a expansão na Amazônia, que grandes empresas, a Jospar, o Agostinho João, o Projeto Jari, eles limpavam a área, com muitas comunidades indígenas, usando pistoleiros, usando matadores. Calcula-se que cerca de 9 mil indígenas foram mortos nesse processo, é muita gente. O professor Vitor, que estava presente nesse curso, ele eu estava procurando nas anotações o nome de um matador, talvez um ex-militar, que trabalhou nesse processo, né? Se ele tiver o nome, eu peço para ele colocar aqui nos comentários. Eu estava com as minhas anotações, eu não achei. Eu estava entretido olhando para o Corinthians perder. Então, era muito comum figuras como essas, né? Figuras que faziam serviço sujo, né? E aí o filme, para mim, ele ganha uma crítica, mais do que a história de um matador, ele ganha uma crítica, uma potência na crítica da sociedade burguesa. E aí eu falei de filmes anteriores que podem ser discutidos, mas eu vou citar um grande filme do Akira Kurosawa chamado Céu e Inferno, que é um filme que se passa de dia de um empresário aparentemente normal,
ele passa por um processo de sequestro do filho dele, o Toshiro Mifune. E aí, à noite, ele vai para o submundo do... obrigado, professor Victor. Sororidade Alviverde. Ele vai para o submundo de Tóquio, para os inferninhos, para o consumo de entorpecentes, né? Entorpecentes parece linguagem policial, de drogas, né? E ele vê um outro submundo, céu e inferno, né? E é muito interessante como essa ideia de um outro submundo que aparece no cenário, mas está no próprio sujeito, você já vê na crítica literária do século XIX, em obras. Eu gosto muito de um livro que não é um livro de terror ou ficção científica, chamado O Médico ao Monstro, do Robert Louis Stevenson, que você tem o Dr. Hyde e o Mr. Jekyll, ou Mr. Hyde e o Dr. Jekyll, enfim, que é um médico respeitável durante o dia e à noite é um sujeito, não é um serial killer, não é o Jack Estripador, mas é um cara assim que não tem limite. O gozo dele, o prazer dele não tem limite. Deve ser feito apesar do sofrimento do outro. Ele tem prazer, né? Ele é um sádico. É o Capital, não tem limite, né? Então, essa coisa noturna, né? O monstro é noturno. E outro livro também, praticamente contemporâneo, do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, né? O Dorian Gray, que não rejuvenesce, né? Ele é eterno, o próprio Capital se vê assim. O retrato fica no sótão e o retrato se desfigura pelas maldades, etc. Mas ele é o lado negro. Se você lembrar o século XIX, numa Grã-Bretanha se expandindo pelo mundo inteiro, dominando a África e a Ásia, mas o Capital é isso. Ele tem algo, né? Para citar um autor que eu não gosto, olhando essa foto aí, ele constrói e destrói coisas belas. Mas talvez, como diria Mesaros, ele está destruindo muito mais do que está construindo. Mas ele não constrói só edifícios, ele não constrói só fábricas. Ele constrói pessoas e destrói pessoas. Essa talvez é outro ponto a ser analisado no filme, na subjetividade que são construídas e destruídas. O Capital, na sua fase áurea, na sua fase histórica, nos 30 anos gloriosos, ele construiu pessoas para respeitar o domínio da lei, para acreditar que você vai ter relações afetivas, familiares felizes, que você vai ter um emprego, que você vai ser reconhecido pelo seu mérito, pelo seu valor, que a honestidade é importante, e, ao mesmo tempo, você é desconstruído disso, né? Toda a subjetividade que pensa que é sólida desmancha no ar. Perdoem o meu uso da frase do Marx. E que é o caso do Ivan. O Ivan, um indivíduo ali, que ele tem certos valores, tem a mulher dele. Vejam que casal de classe média adora DR, né? A mulher também queixa que, quando é para a atividade dela, que o filme não mostra, né, ele não dá atenção, tem uma filha, ele é até um cara bom com a filha, mas ele se deixa enredar. Ele é seduzido, ele vai parar. E, veja, ele acredita numa certa solidez de valores. Ele se envolve com aquela moça, a garota de programa, a Malu Mader, que tem vários nomes, o último é Fernanda, e ele pensa que ela tem uma relação de cumplicidade com ele, com parceria. Ele a leva para o refúgio na praia, já citado por mim, mas ela está a serviço do Gilberto para vigiá-lo, né? E ela é não é machismo, mas ela é uma mulher que opera o seu campo sentimental via mercantilização. Ela não tem sentimentos,
ela tem tabela de preços, que deve ter sido alta. Então, nesse sentido, o Ivan, ele é o desmoronamento do burguês tradicional. O Gilberto, o Alexandre Borges, é o burguês que se coloca. E é muito importante esses dois personagens, que são concretos, que são sociais. Hoje muito, essa elite branca, esse pessoal que domina desde as capitanias hereditárias. Isso é mentira, historicamente. As classes dominantes, elas se refazem, elas se reorganizam, né? Todo mundo conhece E.P. Thompson, quando ele fala do the making, a formação da classe trabalhadora, mas também existe uma formação da classe burguesa, da classe dominante. Ela recruta novos nomes, né? Se alguém lê o grande romance do Graciliano Ramos, São Bernardo, é a história de um sujeito jagunço, duro, que vai se tornando membro da classe dominante, ele vai se fazendo burguês, né? Que é aí a trajetória do Anésio, ele está se fazendo burguês, né? E aí entra essa relação entre a filha do assassinato, né? Que é uma mocinha, eu vou falar um termo que já saiu de moda, é uma patricinha no sentido mais contracultural, mas ainda assim uma patricinha, né? A versão feminina do Playboy. Ela pode ser descolada, ela pode ser diferente, porque simplesmente a renda flui, sem que ela precise trabalhar, né? Então, ela tem essa vinculação com o mundo de prazeres, o mundo da droga, que vocês estão vendo nessa cena, e um certo fascínio pelo mundo da marginalidade, pelo mundo lumpen, né? Ela acha, o Anésio a leva para um tour para a periferia, ela acha bárbaro. Por que ela acha bárbaro? Porque aquilo ali combina com a rebeldia dela, com a transgressão de não receber ordens, de não arrumar a roupa de cama, enfim, de matar aula na escola. Essa rebeldia etariamente temporária de certos elementos jovens da classe dominante cria um diálogo com certa marginalidade supostamente deslocada. Existe um grande filme na cinematografia brasileira dos anos 60 chamado Os Cafajestes. É um filme com Jéssica Valadão, Daniel Filho e a Norma Bengel. É um filme muito interessante, isso já foi citado pela crítica, onde um marginal, um burguesinho da Zona Sul se junta ao marginal da Zona Norte, do subúrbio, ou seja, do lumpen, né? Essa atração entre certos burgueses e lumpens não é uma novidade histórica, é desde o século XIX, né? Conforme essa formatação da sociedade burguesa, né? O Freud estudou isso, professor Wellington, né? E é bom que burguesinhos e marginais se deem bem, porque garante trabalho para analistas, para os psicanalistas, né? E é muito interessante ter uma cena quando ele leva lá para uma cabeleireira, amiga do Anésio, a moça está lá trabalhando e para fazer um penteado diferente, né? A moça fala, não marcou a hora, não tenho tempo, vai embora, Anésio, eu estou trabalhando. E eu acho isso ótimo, eu estou trabalhando. Vocês estão o quê? Vocês estão flanando. Vocês estão com tempo ocioso. E é muito interessante, isso daí deve ser Zona Sul de São Paulo. Vocês estão trabalhando, e o tour de carro à noite pela periferia é muito interessante. O que se destaca nesse tour? As luzes. O que são essas luzes? Comércio.
Pode ser um salão de beleza, pode ser uma igreja evangélica, que também é comércio, vão brigar comigo, pode ser. Não é a Paris de Baudelaire, que o Walter Benjamin estudou, que as luzes atraem. Mas na periferia também existem luzes que atraem as pessoas. O que eu estou querendo dizer? A periferia também é um local onde o modo de produção de mercadorias, para citar Chico de Oliveira, predomina. Essa cena aí que eu citei, domina, onde subjetividades mercantis também são construídas. Isso que permite criar um elo entre o Anésio e a... esqueci o nome dela, Marina. Né? Existe um foco. Né? É uma subjetividade mercantil voltada para o prazer. Né? Onde o meio circulante para esse prazer, ele vem de um trabalho que fica oculto. E essa cena da cabeleireira mostra, ó, que a gente está se virando. Porque, no caso, a opção pelo crime do Anésio, que nem ele falou, eu quero me dar bem. A opção pelo crime do Anésio é uma opção para fugir do trabalho. Claro, o trabalho explora, etc., concordo. Eu estou louco para me aposentar. Né? Mas, olha que interessante, o crime... o Anésio é um empreendedor do crime, ele também é um empresário. Né? A gente precisa tomar cuidado com esse termo empreendedorismo. O crime organizado é o empreendedorismo na sua forma mais explícita. Ou como diria Bertolt Brecht, lembrando aqui Frederick Jameson, o grande estudioso marxista, né? Qual a diferença entre quem funda um banco e quem rouba um banco? Então, o roteiro, a direção, né, a produção, dialoga com isso, com esse caráter brechtiano do capitalismo brasileiro, né, onde as diferenças entre quem rouba um banco e quem funda um banco são tênues. Né? E é importante lembrar, o Anésio não é um Robin Hood. Ele não está importando, ele não quer melhorar, ele não é uma liderança comunitária, ele não quer trazer desenvolvimento para a periferia, ele quer morar naquela casa. Volto para o final do filme, ele sai daquela mansão, que ele viu a piscina, que ele está deslumbrado, que ele está fetichizado, e sai de hobby. Ele falou, agora eu sou desse mundo. Né? Então, nesse sentido, né, inclusive 2002, ele está preparando uma série de filmes, logo depois, no imediato depois, Cidade de Deus, né, vai ter o que se chama Favela Movie, na época, essa coisa da periferia, e também, após a tomada do poder não, tomada de poder é outra coisa, tomada de poder é com outro careca, que é o Lenin. E depois de 2002, nós temos Resistências, que é um outro careca, que é o Foucault. Você vai ter a periferização do discurso das esquerdas. Né? A periferia é o nosso eixo, nosso centro. Os sujeitos periféricos são os verdadeiros sujeitos da transformação. Né? Se alguém falar onde foi parar o Paulo Galo, eu agradeço. E agora, esse filme ele já antecipa e mostra, olha, uma parte substancial da periferia sonha em se incorporar ao mundo de forma individualista, agressiva e violenta. Né? É uma discussão, a partir das contradições do capitalismo brasileiro, muito mais avançada que o tal do Gessé Souza fala em pobre de direita. Não existe pobre de direita, existe esquerda incompetente. Uma esquerda que não revoga a reforma da Previdência, não revoga a reforma trabalhista, não revoga a reforma do ensino médio. Né? Aí o sujeito ainda fala, porra, você é pobre de direita só porque você não quer ouvir música periférica, não quer ouvir funk. Você está preocupado com a sua família, com a sobrevivência da sua família.
Então, esse filme, para mim, visto depois, ele puxa também uma crítica, ele antecipa do que está por vir desse movimento. Não é o fascínio de jovens burgueses por uma suposta cultura periférica, ou seja, onde você pode tomar cerveja de litrão, que é cult, andar de chinela havaiana, que vai mudar. Há a ausência de uma transformação substantiva do capitalismo brasileiro que tentou se colocar em prática no início dos anos 70 e foi revogado pela ditadura de 64 e que, infelizmente, ninguém para tentar repensar isso. Tem uma presença icônica no filme do rapper Sabotage, ele ficou bastante famoso, e ele foi assassinado logo depois do filme. Tem uma cena, né, quando ele vai tirar dinheiro para financiar a carreira do Sabotage, né? Sabendo que a cultura periférica não tem geração espontânea. Quem financia? Uma vertente de certa esquerda que é usar políticas públicas, mas existe também uma vertente ligada ao crime organizado que também financia esse movimento aí. O Sabotage foi assassinado, parece que foi uma vingança, porque quando ele tinha antes na música uma carreira envolvida em furtos, etc., e tráfico, ele esteve envolvido na morte do cidadão e parece que esse vingou. Eu não tenho os detalhes disso, mas digamos que o peso da vida anterior pesou na realidade. Ele morreu novo, acho que com 30 anos. O Sabotage foi o sujeito que foi o coach de interpretação do Paulo Miklos para ensiná-lo o dialeto da periferia, o jargão da periferia. Paulo Miklos, que veio dos Titãs, que é um grupo que se formou no Colégio Equipe. Quem é de São Paulo sabe qual que é o recrutamento social do Colégio Equipe. Né? Então, seguindo em frente, o Beto Brant, ele não faz finais felizes, ele não faz finais edificantes, como os filmes do realismo identitário, né? Estou usando essa categoria, vou citar um exemplo, A Que Horas Ela Volta, que a doméstica, a Regina Casé, e a filha dela, que é uma atriz chamada Camila Amardila, acabam felizes lá na periferia. Lembra daquela musiquinha? Eu só quero ser feliz, andar contente pela favela em que nasci. Ou seja, a periferia é algo culturalmente, isso depois culturalmente maravilhoso, fascina até a burguesia. Eu quero morar na periferia. Ela não precisa ser transformada. Ela deixou de ser a expressão do caráter excludente do capitalismo brasileiro para ser um espaço exótico, onde a classe média pode fazer safari de vez em quando. De vez em quando. Porque, na verdade, o gostoso é estar olhando para essa paisagem aí no litoral de São Sebastião. Né? Então, nesse sentido, esse filme é uma fratura exposta do capitalismo brasileiro. Ele não agrada, ele não faz ninguém fazendo coraçãozinho depois da saída do cinema. Ele coloca, ele mostra o que é essa sociabilidade neoliberal, que é basicamente ninguém pode confiar em ninguém, né, que é a tragédia, os trabalhadores não podem se unir, porque esse cara só quer levar vantagem, ele quer se encostar no sindicato. E às vezes é isso mesmo, na maioria das vezes. Né? Então ele fala, e aí? Uma das críticas que eu faço ao Beto Brant é que ele filma pouco. Ele precisaria estar filmando. Eu acho que o último filme dele é um filme... eu adoraria ouvir as piores verdades dos seus lindos lábios, que é de 2011, 2012, né? Mais de 10 anos, né? Que é um filme também que ele vai para frente amazônica, é um filme com o grande ator de teatro Zé Carlos Andrade, Camila Pitanga, é um filme nessa toada. Eu acho que está fazendo falta a filmografia do Beto Brant, que é um cineasta que ele não está ligado ao padrão Globo Filmes, ele não está ligado a esse padrão de festivais culturalizados, dos editais, do Ministério da Cultura. Ele é um cara
que dá soco no estômago da consciência das pessoas, né? Então, eu paro por aqui. Obrigado, Maurício, né? Muito obrigado pela sua explanação sobre a complexidade desse filme, né? E apesar de um filme que foi produzido lançado em 2001, 2002, né? Como você bem falou, a sabotagem aí aparecendo na tela. Tem muito a dizer sobre o nosso momento histórico, né? Então, gostaria de verificar. Quem gostaria de fazer perguntas, né? Por favor, levantar a mão. Só uma intervençãozinha, Wellington. À vontade. Só uma intervençãozinha. As cenas passadas na noite, elas são basicamente, eu vou falar inferninho, podem me xingar, mas enfim, em casas de diversão, e elas são fenomenais. Quando ele sai procurando a Fernanda, que é o último nome da garota de propaganda, ele vai na Liberdade, ali a relação entre luzes piscando, as pessoas dançando, né, o sujeito cantando, e que, de certa forma, expressa o torpor que está na mente dele, que ele está meio perturbado. Ou a cena ali da casa, lá da casa masculina, lá do semiprostíbulo, também a questão da música, da questão inebriante. É muito interessante pensar essa questão desse capitalismo inebriante para as subjetividades, que é da sedução. O próprio uso da sexualidade como força da sedução. Já teve uma pergunta aí? Uma pergunta contar sobre o Colégio Elite, né? Do Armando Cipriano Pires, né? Você poderia comentar um pouco, né, sobre o Colégio Elite? Colégio Equipe. Equipe, né? Isso, o Colégio Equipe é um colégio que surgiu nos anos 70. Ele era em Pinheiros, agora está em Higienópolis. E era um colégio que não usava uniforme, era um colégio voltado para filhos de artistas, acadêmicos, arquitetos, de uma classe média progressista, né, que tinha certas discussões. Para você ter uma ideia, nos anos 70, o Colégio Equipe ele tinha um animador da juventude, de criador de eventos, que era um cara chamado Sérgio Groisman. Então, ele cria a ideia de um colégio mais descolado, mais aberto, etc., com qualidade de ensino, muita qualidade de ensino, né? Ele seria uma alternativa a colégios tradicionais de São Paulo, para classe média alta, que eram mais rigorosos, que nem o São Luís, o Santa Cruz. É um pouco o Colégio da Vila, né? O estilo do Colégio da Vila, né, Maurício? A Escola da Vila, ela vem nessa virada, entendeu? Na Vila Madalena. Isso. Eu não sei onde ela está, acho que ela está nos Jardins agora. Então, colégios que formavam essa geração aí mais... Não necessariamente, né? Na USP, por exemplo, tem muito equipistas, né? Mas que não queriam usar uniforme, aquela disciplina tradicional. Isso fez muito sucesso nos anos 70, 80. Hoje, o que acontece nas escolas particulares, todas elas estão voltadas para resultado do Enem e no vestibular. Até porque a classe média alta, a classe dominante, mais a classe média alta, ela acha muito bonitinho o projeto de ONG em escola de pobre, que os caras batem tambor, mas quando são os filhos dela, elas querem que os caras dominem o saber erudito, o saber clássico. Ela acha muito bonitinho ter isso daí, né? Até para ela aparecer como benfeitor de alguma ONG, etc. Né? Só claro, eu não estou de mau humor, não. Eu estou ácido, mas não estou de mau humor. Quem gostaria de fazer pergunta, gente, é só levantar a mão ou escrever aqui no chat, né? Enquanto isso, Maurício, já que você falou em sedução, e toda a relação da sedução, para adentrar essa questão que é polêmica, mas é importante a gente entrar nas polêmicas, senão não há graça.
Eu gostaria que você comentasse mais, além do que você já falou, dessa relação sedutora entre as esquerdas e esse periferismo, né? Ou seja, atual, que estampa muito essa relação do Anísio aí com, essa, com os personagens protagonistas, né, do filme. Essa relação, que é uma relação de sedução, até a própria Mariana Ximenes, né, a atriz se É, envolve. Maria, no filme. Isso. E a relação como perceber essa relação, ou como a gente pode entender que essa relação, e filme do início dos anos 2000, né? E como é hoje essa relação? Como essa relação, vamos colocar um corte histórico, né? De 2000 para cá, essa relação de sedução entre as esquerdas, os movimentos de esquerda, os partidos de esquerdas e esse periferismo. É só você verificar os candidatos de esquerdas nauseantes, né, principalmente São Paulo, que todos parecem estarem com um chip, né, na sua região glútea, que vai emitir a palavra periferia, 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 como se isso fosse, por si só, algo mágico. Né? Gostaria que você comentasse essa relação sedutora entre essa esquerda, os partidos de esquerda, os movimentos, né, e essa sedução, né, da periferia. Ah. Então, o que eu vou falar tem validade para São Paulo, talvez Campinas, o ABC com certeza, para um certo tipo de cidade ligada fortemente à industrialização brasileira, né? Essa industrialização brasileira que urbanizou de forma rápida, que trouxe uma sociedade de consumo de bens. Eu estava até comentando com os amigos, apesar de reacionário, quanto a Editora Abril foi importante na nossa formação, no sentido da produção editorial dela, os pensadores, os economistas, os gibis, a Playboy também. Como que foi importante para você criar tipos humanos urbanos, não necessariamente urbanoides, mas que começasse a pensar uma sociedade mais justa, mais democrática, né? E o que acontecia? O termo periferia, que não era tão usado até os anos 80, ele era no sentido geométrico, periferia o mais afastado do centro. Porque que você tinha nessas cidades, numa parte do Brasil, você tinha bairros operários, bairros de trabalhadores, que, conforme aproveitavam essa onda de industrialização, que era repressiva, no sentido político, mas permitia que o cara tivesse a casa dele, autoconstrução, botasse os filhos na escola, depois o filho ia trabalhar na própria empresa, ou a filha virava professora, um enfermeiro, o filho virava mecânico, na garagem da casa mesmo, né? Não pagando aluguel. É o que foi o equivalente brasileiro dos 30 anos gloriosos que o Hobsbawm fala na Era dos Extremos. Então, muitos bairros pobres, inclusive o meu, começaram a melhorar, porque você começou a conjugar CLT com urbanização. E você tinha bairros de trabalhadores mais qualificados e nessas franjas que iam se expandindo desses bairros, você tinha aqueles que eram migrantes recentes em São Paulo, aqueles que faziam o trabalho não qualificado, porque a industrialização brasileira gerou CLT, mas também gerou muito trabalho não qualificado também, faxina, boa parte do trabalho feminino caía nessa coisa, né? E, dependendo do tipo de empresa, muitos trabalhadores, para quem faz aquela classificação de renda, começaram a ingressar, classifica a classe social por renda, no que se chama de classe média baixa. Só que na década de 80, a industrialização estancou.
Inclusive, dizem que o ano de 1986, quando o Brasil começa a se desindustrializar. Eu tenho complexo de culpa, porque foi o ano que eu entrei na graduação universitária. Eu fico pensando, será que eu sou culpado? Né? Então, o que vai acontecendo? Era Collor, uma desindustrialização brutal, Fernando Henrique, a construção do Estado neoliberal. Só que, nesse momento, aqueles bairros operários, aquela parte dos bairros de classe trabalhadora mais pobres, eles congelaram. Congelaram no sentido que não haveria mais emprego. Você vai ter que começar a se virar. A economia informal. Inclusive, nos anos 80, a editora Globo vendia um livro de um peruano chamado Hernán del Soto, Valorizando a Economia Informal. Basta olhar como está o Peru, para ver como que isso deu certo. Isso, inclusive, serviu de base para o fujimorismo. Essa coisa de empreendedores, etc. Veja um paralelo com o Fujimori tem com o Marçal, hein? É bandido, bandido. Né? O empreendedor no limite é um bandido. Desculpa, depois eu respondo a pergunta. Então, você passa a ter 35 anos de consolidação da periferia, que é o local onde o emprego formal não chega mais, com raras exceções. Inclusive, boa parte do trabalho da periferia é feminino, de mulheres que vão ser diaristas, cuidadoras de idosos. Se vocês prestarem atenção no filme, tem a cabeleireira, que é uma mulher, hoje se falaria mulher preta periférica, mas ela está trabalhando, ela tem uma habilidade. E os botecos cheios de homens desempregados. Eu lembro que em 1982, quando o Gilberto Gil lançou aquela música Punk da Periferia, eu sou punk da periferia, sou da freguesia do Ó. Né? Eu tinha uns colegas que eram da freguesia, eles ficaram putos da vida, né? Porque eles não consideraram a freguesia do Ó um bairro periférico. A freguesia do Ó não é um bairro periférico, era um bairro de classe trabalhadora que ganhou um ar de classe média. A periferia, sem nenhuma ofensa da freguesia do Ó, naquele momento, era a região da Brasilândia, que aí sim congelou como periferia. Então, nesse sentido, eu estou propondo entender a periferia como algo que não é natural, né? Que tem uma história, ao contrário do que os candidatos que o Wellington está fazendo, que ao invés de falar que são da classe trabalhadora, eles criam uma outra entidade, que é o periférico no lugar do trabalhador. Pois bem, tudo isso junta nos anos 90 com as teorias pós-modernas, que vão valorizar a cultura, vão criticar as metanarrativas, leia-se o marxismo, eu sou marxista, eu sou teimoso. E aí elas vão esvaziar o protagonismo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que é associada àquela forma operária, clássica, fordista, então pensa, olha, isso aqui está acabando. Então, nós vamos buscar outros sujeitos. No quê? Vamos lembrar 68. A rebeldia, né, a anomia, né, não respeitar qualquer regra, nomos. Inclusive, socialistas, eles não são anômicos, eles são revolucionários. Eles querem uma nova ordem, não a destruição por si só de qualquer coisa. Então, isso vai fazer com que você tenha uma emergência da periferia. Alguns autores colocam isso de forma extremamente positiva, eu tenho um balanço mais crítico. Porque, inclusive, aí vai juntar um terceiro elemento, que é a chegada de partidos de esquerda que tiraram da experiência da queda do Muro de Berlim, da crise do socialismo real, que é algo que deva ter um balanço crítico, mas que, olha, a gente não vai ter mais coisas assim, a gente vai governar, então a gente vai simular essas teorias. Né? Nós vamos levar qualidade de vida para a periferia. O que é essa qualidade de vida? Aquelas luzes brilhantes que vocês viram no filme, né? Mercantilizar a periferia, mas comércio. Mas não tem uma economia para as pessoas serem empregadas. A gente dá bolsa, eles ficam quietos e jogam no jogo do tigrinho. Jogam nas bets. A questão das bets não é criar programas de educação financeira na escola. A questão das bets é que o cara vive aqui e agora, não tem futuro.
ele não vai ter emprego. Por que as famílias eram mais sólidas? Porque pai e mãe tinham emprego, ou o pai tinha emprego, ele podia projetar o futuro dos filhos. Então, larga os filhos. Então, essa grande característica do pós-modernismo, que é ignorar a base material da sociedade, que a gente precisa, como diria o Marx, comer, viver, andar de ônibus, ter transporte, ter lazer, ela é abandonada por momentos de lazer. Então, eu faço uma virada cultural que custa caro, custa mais caro do que construir centros culturais, e aí, uma vez por ano, o pessoal vai, eu patrocino bandas de rap, etc., de funk, de qualquer outra manifestação, que elas são folclorizadas, elas se tornam exóticas. E aí você tem uma aliança entre certa classe média descolada, que pensa que é de esquerda, e vanguardas da periferia, que vende a oportunidade, não no sentido necessariamente criminal, que nem o Anésio, mas que se associam, fazem essa aliança aí em Vila Madalena, Vila Brasilândia, Leblon, Rocinhas, para quem é do Rio de Janeiro. Né? E que, ao mesmo tempo, essa aliança ela não dá conta de cidadãos onde não tem periferia, por exemplo, cidades no interior. Embora a favelização é geral no Brasil, nas cidades que não têm periferia, esse modo de pensar não faz muito sucesso. Então, isso explica porque a esquerda não tem candidatos em 1/3 dos municípios do Brasil. Não estou inventando isso, é um dado real. Né? Porque ela não tem o que dizer. Né? Então, essa transformação que o filme pega, é um ponto de mutação muito interessante. E veja, né? Aí está passando uma cena. Puta que eu pariu, tudo isso de dinheiro. E não teve aumento para os professores, minha categoria. Que muito a criação de um espaço de diversão. E essa coisa de partidos de esquerda que aceitam a ordem neoliberal não é só brasileira. O Tony Blair construiu aquela roda gigante, imensa em Londres, né? Ele falava Cool Britânia, não é um Great Britain, que é mesmo. Olha, agora a Grã-Bretanha é descolada, né? Vamos voltar para os anos 60, época dos Beatles e Rolling Stones. Só que a história não volta para trás. Né? E talvez, voltando para esse conceito aí do Gessé Souza, teve uma live com aquele banqueiro Eduardo Moreira, que agora é um neo-camarada, um neo-companheiro, né? Camarada é da minha tradição. O pobre o cara volta contra si próprio, ele volta. Mas quais interesses? Você não revoga a reforma da Previdência, você não revoga a lei do trabalho. A maior parte das pessoas não vai aposentar. Um partido que não faz isso, ele está fazendo os interesses da classe trabalhadora, ele está se sustentando num discurso cultural vago. E só lembrando que um dos sucessos do Pablo Marçal é que fez aliança com esses coletivos periféricos de cultura, que eles querem viver bem. Existe uma coisa chamada funk e ostentação. Eu lembro que na minha escola tinha um aluno e ele cantava funk, né? Ele falava, professor, eu sou MC. Eu falava para ele, eu sei que você é MC, você é muito chato. E aí ele quis cantar um funk para mim, que era o mano entrando no shopping center. Aí era uma sucessão de lojas, né? Ralph Lauren, né? O sujeito não sabia que a capital da Argentina era Buenos Aires, mas ele conhecia todas as grifes. Esse é um elemento a ser pensado, né? Porque essa leitura ingênua da esquerda transforma o periférico num bom selvagem, um novo bom selvagem. Tem vários bons selvagens, né? Um é o índio, como o professor Wellington fala, com cocar que comprou no Mercado Livre, né? Mas essa coisa do periférico como o novo bom selvagem que vai salvar a esquerda. Eu acho que isso só dá a dimensão do beco sem saída da esquerda brasileira.
a respeito do empreendedorismo. Empreendedorismo é uma versão de barraquinha de ser empresário. O empreendedorismo é individualismo. Me desculpe, eu sei que tem gente séria, que tem projetos, né? A Margaret Thatcher dizia que essa coisa da sociedade não existe, existem indivíduos, né? Que nem tem um lema periférico, é nós por nós. Ou seja, é um grupo, cada um por si. Na verdade, empreendedorismo, ou quando ganha um verniz culturalizante, empreendedorismo, é, é, é um thatcherismo de esquerda. Né? Só como esses sujeitos geralmente são de minorias, parece bonitinho. Mas você está reiterando a ideia de que é cada um por si. Não existem projetos sociais coletivos. Quando existe muito projeto social, é porque não tem socialismo. Bom, Maurício, eu até coloquei os dados aqui, né? Já comentou a virada cultural aqui em São Paulo, para quem não conhece, né? São 2 dias, né? Final de semana que custou só este ano cerca de 60 milhões de reais. Aí eu pergunto para cada um de vocês, para vocês refletirem, né? O que poderia se fazer com esse dinheiro, né? 60 milhões de reais em 2 dias apenas. A Ana tem uma pergunta, por favor, Ana, é só fazer sua pergunta. Bom, enfim, mas assim, bom, primeiro dizendo que eu concordo com tudo que falou o professor Paris, assim, sensacional a aula, enfim, muito bom. Mas, então, o senhor fez um comentário, né, lá no meio da sua fala, que em 2002 o senhor votou no Lula, minha culpa, é minha também. Qual a opção? Então, essa é a grande questão, eu acho, porque assim, e hoje, né? Qual seria a opção também, né? Até nas eleições municipais e etc. Enfim, exatamente essa a grande questão que eu vejo, e eu queria que o senhor comentasse isso, exatamente essa coisa da não construção de lideranças mais independentes, digamos assim, para se colocar de uma forma mais geral, ou lideranças mesmo com propostas socialistas, enfim, né, desvinculadas dos interesses burgueses, enfim, como é que... É só pedindo mesmo para comentar. Obrigado, Ana, você é sempre uma grata presença ter você aqui no curso. Em 2002, eu votei no Lula no primeiro e no segundo turno, sou reincidente, né? Ou seja, eu tive o número de Aves Marias e Pai Nossos dobrados. E só que o bom pecador, ele é renitente. Eu votei no Lula em 2006, no segundo turno. E quanto mais, né? Eu tive uma recaída, eu votei no Lula no primeiro e no segundo turno em 2022. Votei na Dilma também. E vou votar agora no Boulos. Né? Espero que no primeiro e no segundo turno. Eu venho de uma tradição comunista, fui membro do PCB, partido que para mim é uma estrutura de sentimento, partidão é mais do que um partido, não tem problema em falar isso, apesar de eu ter tido minhas diferenças. Eu não me posiciono no campo da ultra-esquerda anti-eleitoral. Não tenho ilusões de que vai mudar, mas eu acho que é importante, porque nós estamos enfrentando uma direita e uma extrema-direita, as duas se mesclam, que tem estratégia de poder. E uma das piores pragas do pensamento pós-moderno é a ideia desse conceito de resistência. Você está fazendo sarau, nada contra, eu gosto de música. Isso é resistência. Eu lancei meu livro, isso é resistência. Se tudo é resistência, nada é resistência. Né? Então, o que se coloca, eu vou falar uma coisa que parece estranha, a esquerda ela precisa se desculturalizar. O que é desculturalizar? É deixar de ter essa coisa cultural
é deixar de ter a leitura cultural e educacional, que é basicamente pós-moderna. Ou seja, a cultura por si só, ela resolve. Até porque a cultura virou uma mercadoria. Um crítico falecido no domingo passado, Frederick Jameson, era muito crítico do pós-modernismo, da financiarização da cultura. Tem um livro dele que eu tenho, a Cultura do Dinheiro, tudo vira negócio. As pessoas não sabem falar isso. E eu venho de uma tradição mais antiga de que a política expressa o movimento material da sociedade, os interesses da classe trabalhadora. Então, por exemplo, eu acho que a esquerda ela precisa formar quadros, para citar o Gramsci, intelectuais orgânicos, que tenham cursos de formação. O velho partido comunista fazia isso, outras organizações faziam isso, os anarquistas faziam isso, que não é dar curso de empreendedorismo. Eu vou votar no Boulos, mas eu tenho um dia da propaganda, da propaganda que eu fiquei puto da vida. Precisamos ajudar os trabalhadores a gerar renda. Fazer bolo de pote, vai vender para quem? Um para o outro? Ou seja, você precisa ter, como a direita aprendeu conosco, você precisa ter projetos estratégicos. Por exemplo, eu acho que precisamos reconstituir a base material do país. Você é desenvolvimentista nacional, apoia a burguesia nacional. Não, quem apoia é essa turma aí. Ora, quando teve a pandemia, o Brasil precisou importar insumos da Índia. Por que não usar a capacidade que o Butantan tem em São Paulo, que o Manguinhos tem no Rio de Janeiro, e criar indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, que empreguem mão de obra num sentido, isso pode ser iniciativa estatal, deve ser iniciativa estatal, que empreguem mão de obra e que comece a combater o desemprego, com um emprego claro. Mas você não vai ser seu próprio chefe? Não. A sociedade vai ser seu chefe. Então, elementos de construção socialista, socialismo é mais complexo de uma empresa estatal, precisam ser pensadas. Quando eu era menino, eu vou fazer uma confidência. Eu adoro sardinha frita. Por quê? Quando eu era moleque, vinha o caminhão da Cobal, Companhia Brasileira de Alimentação, extinta pelo Collor de Mello, vender sardinha para os trabalhadores, peixe. Ela distribuía, saía mais barato. Então, diminuía as despesas da classe trabalhadora. A Cobal foi extinta. Por que não apoiar assentamentos de agricultura familiar que produzem alimentos? Você tem uma nova Cobal que faça a distribuição nos centros urbanos, que quebre essa ideia. Isso vai gerar mão de obra. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu defendo a estatização de forças produtivas, nesse primeiro momento. Isso deve ser parte de um projeto de governo, porque quem hoje fala de economia é a direita, a esquerda só fala de cultura. Vamos abrir. Não é contra, eu sou cinéfilo, eu me formei estudando. Vamos ampliar a rede ambulatorial, isso gera emprego público, não terceirizado. Então, eu creio que a luta pela estatização, e vamos ocupar fábricas que foram abandonadas pelo capital, que foram tornadas obsoletas de propósito, no sentido de, tem lá, aqui em São Paulo, como que é o nome daquela, que foi ocupada, até meu amigo Gabriel Romito fez um estudo, vamos ocupar, abandonou, vamos ocupar, ela vai produzir, vamos fazer uma coisa que é o planejamento. Nós temos recursos para isso. Flasco, obrigado, Vitor. Uma série de fábricas. Aqui em São Paulo, eu posso dizer que muitas antigas fábricas foram abandonadas para virar galpão, que vira condomínio de luxo. Que emprego que gera aí? Jardineira, doméstica, porteiro, empregos subalternos. O emprego produtivo dá dignidade para o professor, para o trabalhador.
Assim como a escola mais clássica dá dignidade para o professor. Ele não é facilitador de aluno, ele é um intelectual, intelectualizando os estudantes. Então, é uma economia forte, de enfrentamento, só que isso gera um enfrentamento, que a gente sabe que é luta de classes. E a esquerda atual não fala nem a palavra classe, ela não fala a palavra burguesia, ela fala a palavra elite. Elite pode ser até uma coisa positiva. O Machado de Assis, Clarice Lispector, pertencem à elite dos escritores brasileiros. O Itamar Vieira Júnior, não. O Palmeiras pertence à elite do futebol mundial. O Corinthians, não. Um pouco brincadeira para relaxar, elite branca. O país é miscigenado. O Roberto Marinho, que foi um cidadão quênia brasileiro, era um mulato. Isso é verdade. Então, a questão de organizar os indivíduos como produtores, não como empreendedores. É como se a gente tivesse que voltar ao básico do século XIX. Agora, o conselho que eu dou, procurem candidatos que estão nos partidos de esquerda, que tem algumas pessoas boas, que têm um discurso mais de luta de classes. Eu fui candidato a deputado, então, eu não, ao contrário da outra esquerda, eu não discordo, eu não abandono a luta parlamentar, senão é mais algo entregue para a direita. Mas precisa melhorar essa luta parlamentar eleitoral. A própria história do Brasil dá exemplos com muito mais substantivos. Né? Respondido a todas as perguntas? Maurício, tem uma, na verdade, acho que a continuação, né, do seu comentário da Ana Gorender. Se tudo é resistência, como fica a construção de forças propositivas, né? Eu acho que talvez você já, de certa forma, já respondeu, mas se você quiser, para finalizar já passamos já 1h30 minutos aí de programação, se você quiser já finalizar e levar em consideração essa questão adicional, né? Ou seja, a pergunta, como é que fica, né? Quais são essas forças propositivas se tudo é resistência, né? E tem uma pergunta agora do Maxwell. Nesta conjuntura, como usar as mídias sendo de esquerda e levar a luta de classes para as mídias? Uma outra questão que apareceu aqui. Para finalizar, né? Colocando. A primeira coisa é as pessoas entenderem o que é luta de classes. Né? O que é classe social? Classe social não é uma diferença, não é uma diferença de renda. Dentro da própria classe, você tem frações de diferenças de renda, né? Você tem uma grande classe média baixa, que na verdade é classe trabalhadora. E o próprio Lula ajuda a confundir. Ele disse que meu mérito eu vou levar todo mundo para a classe média, ou seja, se endividar, fazer crédito consignado, ter que vender um rim para o cartão de crédito. O primeiro, a gente precisa tirar essa hegemonia do consumo na nossa cabeça. Classe está ligada à produção. Né? E em qualquer sociedade, a liberdade, segundo Marx, ela é a superação. A liberdade é a superação crescente da necessidade. Mas a barbárie, como lembrou o professor Giovanni, e a miséria, elas criam necessidades quase animais, que é a sobrevivência. Né? Fica difícil, que nem nessa paisagem urbana, você ter rede de esgoto, de eletricidade, entrega de gás. Então, uma coisa que já é superada para a classe média é básico para essa turma. Então, o conceito de classe social precisa ser trabalhado. Né? Os rebentos do pós-modernismo criam uma série de coisas aí que vamos enfrentar, não sei o quê, não sei acolá. Cada dia tem uma coisa. Né? Você divide a classe, sem entrar em delongas,
A briga nos ministérios culturais do governo Lula, né, um destruindo o outro, na verdade é uma briga de representantes de setores financeiros que querem ter acesso ao patrimônio público. E aí eu acho difícil escolher quem tem razão. Então, essa coisa da formação, a greve, os partidos de esquerda eles têm que valorizar trabalhadores. Mesmo que não sejam aqueles trabalhadores de macacão, de graxa, mas que são pessoas que estão submetendo estão submetidos à violência do trabalho, à precarização. Eu vou dar uma dica a partir do filme. Tem uma cena que o Anésio ele vai querer se impor como jagunço com os trabalhadores da construtora. O foco da esquerda tem que ser aqueles trabalhadores, que o cara se revolta. Quem que é você, mano? Eu estou trabalhando. É isso. Só que para uma esquerda que passou a ter um contingente muito grande de universo de classe média, porque a participação da classe trabalhadora nos partidos declinou, é difícil entender que aquele cara ali é o sujeito importante. Vamos botar defeito. Aquele sujeito lá ele é meio machista. Ele tem uma relação monogâmica, né? Isso é uma coisa atrasada. Ele fez uma piada homofóbica com o time do colega de trabalho dele. Então, você fica procurando defeito para não assumir. E quando você vê essas pessoas desse universo de classe média descolada, a futilidade, não quero parecer uma crítica moralista, a frivolidade, o vazio da Marina, interpretada pela Mariana Mendes, uma ótima interpretação, é uma coisa notável. É uma menina rica, com acesso a tudo, mas que passa o dia vazio, se drogando. Ela poderia ter uma dimensão construtiva, intelectual, de atuação, mas ela está procurando algo para se divertir, mesmo que seja exótico, o que é típico de uma certa burguesia. Tá? Acho que eu respondi. Eu acho que vocês querem jantar também. Chega de falar de luta de classes. Muito grato pela resposta, viu? Muito grato. Então, Maurício, para a gente já finalizar, se você quiser dar suas considerações finais, né? E eu agradeço muito a sua participação e só para você encerrar a sua participação, você gostaria de falar mais alguma questão para a gente fechar? Eu queria novamente agradecer a organização do curso, pelo convite e pela possibilidade de rever filmes que eu vi no cinema. O Lúcio Flávio eu não vi no cinema, com exceção. E poder ter um outro olhar. E que me deixou muito triste, a minha fala teve a duração do filme, exatamente, olha que interessante. E de repensar, e como houve um retrocesso do cinema brasileiro, quando ele cai naquela coisa good vibes, etc., com raras exceções. Produções estereotipadas, eu espero que o Walter Salles espere esse filme, que seja interessante. Eu acho que nós temos a obrigação, os cineastas, olha, um comunista querendo dar ordem para a arte. Não é ordem, é sugestão. De pensar histórias possíveis e diferentes sobre o período da ditadura, fazer filmes sobre o cotidiano dos trabalhadores, das pessoas que trabalham, sem essa visão pós-moderna. Um filme que fez muito sucesso, eu particularmente não gostei, foi o Marte 1, né? O Marte 1 tem todos os clichês identitários pós-modernos que você possa imaginar. Né? É um roteiro over. Os argentinos teriam um filme da relação do pai com o filho, que nesse ponto eles são mais objetivos. Mas essa coisa de falar de si, né, não funciona para criar um bom cinema. Então, agradeço a paciência de vocês, espero ter respondido todas as perguntas e espero que vocês tenham apreciado. Se não gostaram, reclamem para o Wellington. Muito obrigado, Maurício.
Muito obrigado, agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos que ficaram aqui, mais uma aula, né, uma aula nesse toda exposição, lembrando e convidando a todos vocês que no próximo dia 13, né, no domingo, às 19 horas, eu vou estar apresentando o filme Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, né? Então, já estou estendendo o convite a todos, lembrando, né, e estendendo o convite para rever o filme, ou ver pela primeira vez, para quem não assistiu ainda. Eu vou colocar depois no grupo o link do filme, para quem não assistiu, ou para quem desejar rever. E é isso. Eu também convido, né, a todos que desejarem rever o filme, né, que nós apresentamos hoje, O Invasor, com essas informações preciosas do Maurício. Você pode ver o filme de uma outra olhar com essas informações que o Maurício nos passou aqui em 1h30 aproximadamente. Tudo bem? Então, muito obrigado. Só uma coisinha, Wellington. Wellington? Oi, à vontade, pode falar. O professor Wellington vai fazer uma boa aula, mas preste atenção nesse título, Cidade de Deus. É um ótimo filme em termos de andamento, montagem, mas é um filme que constrói muito uma estética da favela. Ele constrói muito um negócio exótico. Olha que bacana, vou visitar uma favela. É como se fosse fazer um safari. É um grande filme. Ele até historiciza a origem dessa favela, ele historiciza e mostra que a Cidade de Deus é produto do Lacerda, na pré-ditadura, e depois da ditadura, né? É isso que precisa ser enfatizado. As favelas brasileiras, elas são produtos da ditadura, né? O grau de violência aumentou quando a alternativa econômica não apareceu. E no Rio de Janeiro não teve um surto industrial, como teve em São Paulo, que absorveu. Não estou comparando as duas, mas por isso que essa violência no Rio de Janeiro se tornou mais aguda, até porque é uma cidade menor. Não que São Paulo seja boa. Mas vai ser um grande debate, eu vou acompanhar na assistência, fazer umas perguntas, né, falar mal do Flamengo, para deixar o professor Wellington nervoso, e a gente discutir isso daí. Um ótimo domingo para todos. Obrigado, Wellington. Obrigado, professor Giovanni, também. Muito obrigado, Maurício, obrigado, professor Giovanni. Então, eu vou encerrar, né, a gravação. Abraço, agradecendo a todos. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro, dia 13 de outubro. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite.